Olá pessoal, vamos para a correção da atividade de geografia da página 103, passada aí na aula anterior. Primeira questão diz o seguinte: como você explica a grande diversidade cultural que compõe a população brasileira? Anote sua resposta no caderno. Então acompanhe comigo que eu vou fazer para vocês aqui a correção, lembrando que você pode resumir, dar uma pausa aí no vídeo e responder. Então você pode colocar o seguinte: a diversidade cultural existente em nosso país se deve no processo histórico de formação de nossa população, na qual ocorreu a miscigenação inicial entre os povos indígenas, africanos e europeus, e posteriormente outros povos imigrantes. Então tem essa mistura aí desses povos, a chamada miscigenação, que vai compor aí essa diversidade da nossa população brasileira. Então você pode estar colocando essa resposta aí. A segunda questão diz o seguinte: no caderno, escreva quais foram os principais fatores que influenciaram o crescimento da população brasileira entre os séculos 19 e 20. Resposta bem simples. Você pode colocar o seguinte: a chegada de grandes quantidades de imigrantes, o elevado crescimento natural da população e a melhoria das condições médico-sanitárias e de saúde, que permitiram a diminuição da mortalidade. Então, essa influência aí do crescimento da população brasileira, principalmente aí no século XIX e século XX, tem muito a ver aí com a questão dos imigrantes, da condição de vida das pessoas. Até o século XIX, as pessoas também não tinham muita informação a respeito de como se prevenir e não ter muitos filhos. Era vista aí pelos pais, né, pelas famílias, que quanto mais pessoas, quanto mais filhos, mais ajudariam aí na mão de obra. Então teve aí o chamado também baby boom, a explosão de nascimentos, onde ocorreu um crescimento. Porém, no século XX, início do século XX, durante o século XX, esse crescimento diminuiu, exatamente porque as pessoas começaram a ter mais conhecimentos, o surgimento aí dos contraceptíveis, entre outros métodos, como também o planejamento familiar, e isso fez com que o número de nascimento de pessoas no Brasil caísse. Questão 3. Atualmente a população brasileira tem aumentado ou diminuído? Justifique sua resposta no caderno. Vamos lá, tem aumentado, porém em ritmo lento, se compararmos as taxas de crescimento natural da população brasileira da década passada. Podemos perceber que essas taxas vêm diminuindo, exatamente pelo que eu acabei de falar, devido às pessoas já terem um conhecimento maior, os casais terem aí planejamento familiar, se prevenirem mais a respeito de terem filhos. Outro fator importante também é a entrada da mulher no mercado de trabalho. A mulher hoje ela se preocupa em primeiro lugar em ter seus estudos concluídos, em ter uma estabilidade econômica e depois, por último, ter filhos. Então isso aí fez com que também a taxa de natalidade no Brasil caísse. De que maneira a mudança do papel da mulher a partir da segunda metade do século XX interferiu na queda das taxas de natalidade em nosso país? Anote sua resposta no caderno, acabei de falar, mas vocês podem colocar o seguinte: a partir da segunda metade do século XX, muitas mulheres, para ajudar na renda familiar, passaram a participar com maior peso no mercado de trabalho. Essa mudança levou muitas famílias a optarem por um menor número de filhos. Então, é o que eu acabei de falar, as mulheres hoje elas pensam em primeiro lugar em ter uma estabilidade econômica, de estudar e por último ter filhos, porque o filho ele vai querer uma atenção maior, o filho ele vai ter um gasto muito grande. Então, a mulher hoje ela está pensando duas vezes antes de ter um filho. Depois que ela terminar os estudos, depois que ela ter um emprego estável, ela vai pensar aí em ter filhos. Vamos lá para a última aqui rapidinho. A 5. Compare a pirâmide etária do Japão abaixo com a do Brasil.
da página 94 e responda as questões no caderno. Então, nós temos aqui a pirâmide etária do Japão, de 2018, e vamos ter também aqui, lá na página 94, a do Brasil. Mas vamos lá para as respostas. Questão a alternativa A. Qual país possui maior quantidade de pessoas acima de 60 anos? Óbvio que se você for observar na pirâmide do Japão, vai ser o Japão, né? Então, o Japão seria a nossa resposta. B. Qual país apresenta maior número de jovens? Como você obteve essa resposta? Então, você poderia colocar o Brasil. Comparando a base das pirâmides, o Brasil é mais larga. No caso aí, na pirâmide etária do Brasil, a base vai ser mais larga, representando maior número de jovens. Lembrando que a pirâmide etária ela vai ter o ápice, a parte do meio e a base. A base representa os jovens, a parte do meio vai representar os adultos e a parte de cima, o ápice, vai representar os idosos. E por último, a penúltima, letra C. Qual país apresenta menor expectativa de vida da população? Como você obteve essa resposta? Lembrando que a expectativa de vida é o tanto de anos que uma pessoa vive em determinado lugar. Então, na letra C você pode colocar o Brasil. Comparando o ápice da pirâmide, a do Brasil é mais estreito, o que significa menor número de idosos. Ou seja, no Brasil, as pessoas vivem menos do que no Japão, se a gente for fazer essa comparação com o Brasil e Japão, mesmo porque também o Brasil ainda é um país emergente, onde as condições de vida não são tão boas, e já o Japão é um país desenvolvido, onde as condições de vida são melhores, e isso também vai intensificar e vai contribuir para as pessoas viverem mais. E por último, a letra D, descreva as características da população de cada um desses países em relação à quantidade de homens e mulheres. Vamos lá para a resposta. Entre as duas pirâmides, a quantidade de homens e mulheres possui pouca diferença, variando um pouco entre cada parte. Então, jovens, adultos e idosos. No Brasil e no Japão, a quantidade de mulheres é pouco maior que a de homens. Então, questão aí também de informação, no Brasil vai predominar a população feminina, no Japão também vai predominar a população feminina. E se for a fazer uma comparação mundial, no mundo também vai existir mais mulheres do que homens. Então essa foi a nossa correção. Tudo de bom e até a próxima.